Tudo bom? Tudo bom? Filmar Vou aqui a fazer minha uns. cozinha não dá certo, né? Não, tá bom. Tá funcionando. Ih, o pessoal tá entrando já. Ah, é? Ah, então acho que vamos. A gente vai conversando então já de bate-pronto. Você já tinha pensado alguma coisa? Eu mais ou menos pensei, sim. Acho que eu não sei como é. Eu não assisti as suas anteriores todas. Eu peguei alguns trechos. Você quer que eu Sim, faça alguma? eu vou fazer uma introdução então, explicar aí, né, para o pessoal e aí você traz o tema, né, a vontade ou o querer humano, né? Tá, ok. Bom, só para contextualizar, né, eu conheci a Líria, a gente fazia um grupo ali de teatro de improviso em Santo Amaro, né? E boa noite, boa noite. Eloina ou Eloy? Nabar. Heloína? Heloína? Ah, Eloína. Tudo bem, Tá bom. Heloína? Eloína. Bom, então, o pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. E aí a gente fazia, né, já tem um indício aí, né, de que por a gente fazer um teatro de improviso, a gente prezar pela arte, por buscar novas possibilidades sei lá, de viver, de pensar a vida, de pensar a arte, né? E Sim, aí eu resolvi fazer algumas umas lives de fim de ano com o pessoal que escreve, que faz algum tipo de arte, enfim. Então sim. foram acho que uns 3 ou 4 que eu consegui fazer a live, fiz o convite aí, né, para a Lira e falei, poxa, traz um tema aberto, traz um tema que você quiser, um tema que você goste, que você é apaixonada. E ela, pô, vou falar então sobre a vontade ou o querer humano. E esse título já é bem instigante, né? E acho que dá para puxar bastante coisa na conversa. Sim. E aí eu já vou começar então perguntando para você por que esse tema, por que esse título, né? E se quiser se apresentar, trazer alguma coisa, fique à vontade aí. É bom. Para quem não me conhece, né? Eu sou Líria, Líria Hiroko Inomata, é descendente de japoneses, pais imigrantes, já se foram, né? Estão lá numa outra forma de comunicação que também descobri que existe toda uma relação com esse tema, né? Que tem a vontade e o querer relacionado às artes, né? E aí, assim, por que esse tema, né? Esse tema tem muito a ver comigo, com a minha história, né? Com essa minha curiosidade natural de estar querendo conhecer as coisas e, de alguma forma, tudo começou pela necessidade, né? Quando eu me vi buscando trabalho, estudo, trabalho que pudesse ser, de alguma forma, satisfazendo algo que eu queria, né? Que aí sim tem a ver com esse querer e com a vontade, a partir da formação que eu escolhi. Então, tudo tem a ver com esse querer pessoal e com essa vontade enquanto possível, né? Porque tem a vontade genérica em que assim a gente, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas de alguma forma, né, é o que me incutia e me inclinava a ter alguma ação em seguida, né? Então, assim, como é que a partir de um querer eu visualizava algo que eu pudesse me movimentar, né? Então, minha formação é professora de educação física, na verdade, fiz licenciatura em educação física, dei aula há quase 30 anos, né? E você queria falar alguma coisa? Não, não, não. A minha namorada também é da área de educação física, mas como a gente marcou às 19, acho que ela nem entrou ainda. Ela falou que ia entrar. Depois se comenta então. Então, assim, tive uma história bem Legal. longa, desde criança, ligada a movimento, né? E que eu tinha realmente que me empenhar, porque senão nada acontecia quando se fala em esportes na forma tradicional, em movimento na forma tradicional. Tinha uma cobrança de performance mínima, né? E eu sempre tive, eu nunca fui atleta, nunca tive aquela super capacidade de performance, né? Mas quando eu descobri que era possível, né? Era possível estar num patamar, mesmo que regular para médio, falei, bom, é possível. Quando eu escolhi educação física, eu me vi então
nessa faixa das possibilidades. Eu falei, não, né, não estou bem, mas não estou tão mal, né? De alguma forma, eu tinha já uma história de infância e adolescência, mais adolescência, em que eu já tinha essa familiarização com o movimento. E o movimento tem tudo a ver com a vontade e o querer, né? Se você não quiser, realmente eu fico parada, é muito mais tranquilo do que ficar me propondo a fazer exercícios e treinamentos para que haja algum resultado, né? Então, é isso, né? Assim, quando a gente procura no dicionário, eu estava, deixa eu ver o que tem no dicionário aqui, né? O que se fala e realmente tem a ver com algo que te incline para uma ação, né? A vontade. E o querer tem alguma intenção nisso, alguma projeção nisso. Então, isso vinha naturalmente para mim, por mim. Ah, que lindo! Tem pessoas conhecidas por aqui entrando, que bom. E assim, para mim era muito natural esse querer, né? E com a vida e com o tempo eu fui aprendendo a controlar para onde e o que eu podia, lógico, né? Tinha que ter esse senso que quando a gente está na adolescência ou no início da idade adulta, é muito complicado isso, né? Então, eu passei pela necessidade de ter que trabalhar e eu estava diante de vários concursos e prestava concursos e entrava e acabava não me adaptando, saía, né? Esse serviço burocrático que não combinava com o movimento, com a educação física e que me amarrava, então... Mas eu fui na prefeitura, né, de São Paulo como professora de educação física e vi também que ali eu me sentia amarrada, porque eu pedia material, não vinha de vôlei, vinha de basquete, não tinha tabela para dar aula, sabe? Umas coisas meio discrepantes que até hoje a gente ainda vê, quando a gente se coloca dependente de estruturas e de pessoas, né? Então, agora, eu estava até pensando nesse tema, como é bom poder falar sobre vontade, sobre o querer nessa última semana do ano. Porque é quando a gente consegue olhar um pouco o que eu pude realizar e o que eu quis, para onde eu me levei, né? Porque não é onde me deixei levar, né? É aquela respirada de fim de ano, né? Que a gente... Sim, e assim, e que não pensa é um só... pouquinho mais. Se possível, né? Porque nem sempre a gente tem essa condição de um pensar tão tranquilo e claro, né? Pode ser que a gata aqui está querendo brincar, participar da conversa. Então, e esse Ela quer o querer, querer, ela tem o é querer. o querer Ela tem o querer de dela. participar. Exatamente. Querer dela. E nada como ser inclusivo, né? Então, Perfeito. essa relação da vontade, de um querer pessoal, porque o querer é individual, né? Por mais que você queira ser altruísta e pensar no outro, é a partir do seu querer individual, daquilo que possa imaginar que te faz bem, que vai se tornar verdadeiro quando você levar para os outros, né? Isso foi ficando cada vez mais claro para mim, e assim, nesse final de ano, né, eu entendo que se eu tenho o meu corpo, na medida do possível hoje, né, estou com 67 anos, então, na medida do possível são, então eu ainda tenho a esperança. Na verdade, para quem viu aquele filme Escafandra Borboleta, não sei se você viu. Não assisti, esse não. Ele teve um AVC e ficou só com o piscar do olho, e com o piscar do olho, vou trazer um spoiler aqui, ele conseguiu escrever um livro, né, com ajuda, lógico, né, de alguém que começou a aperfeiçoar essa linguagem, essa comunicação do piscar do olho, né? Então, sempre é possível, mesmo que você não tenha condições físicas, né, as básicas, você vai ter as secundárias, você vai ter as terciárias, e assim por diante, assim, qual é a tua condição física para você se colocar nesse mundo, né? Então, é sempre possível, essa esperança, é o nosso corpo que traz isso, né? Mas é muito difícil quando a gente se deixa levar, muitas vezes, pela emoção do momento, né?
pela emoção daquilo que não deu certo para você, né? E o quanto você aquilo mobiliza até no seu corpo, né? Então, quando a gente fala do querer, sim. Não, vai. Eu ia fazer uma pergunta. Termina o argumento aí. Quando a gente fala do querer, tem a ver com o corpo também, quando a gente percebe que na criança o querer, em algumas propostas pedagógicas, como a Waldorf, por exemplo, eu tive um filho caçula que fez a pedagogia Waldorf, né, e cursou numa escola Waldorf. E aí, de 0 a 7 anos, assim, enfatizado o desenvolvimento do querer, que tem a ver com a percepção do sentido do tato, a percepção do desenvolvimento do movimento, do equilíbrio e da vitalidade da criança, que é nata nela, né? É só uma questão de um olhar dos que estão próximos, né? Até dos colegas. Tem a ver com todo esse contexto da comunidade escolar, né? E, na medida do possível, isso é desenvolvido. Então, esse querer, ele sendo desenvolvido, você carrega isso para a sua vida, porque, na verdade, não é aquele 0 a 7 anos, mas sim você desenvolveu um pouco e vai a cada fase, a cada ciclo, você sempre vai ter essas fases que a gente chama de trimembração, né? O querer, sentir e pensar em tudo você se coloca, né? Como querer, sentir e pensar em todas as formas que você escolhe, né? E assim eu tenho caminhado, sabe? Quando eu me coloquei frente às artes, aquilo já vinha um pouco nato em mim, mas de uma forma bem pejorativa, porque quando adolescente eu gostava de arte, mas eu falava, não sou artista, né? Não sei desenhar, não sai naturalmente um rosto, uma forma humana, uma paisagem, saía tudo meio estranho assim, diante do quê? Do padrão que eu convivi, né? E qualquer objeto que eu fizesse era, como o pessoal brinca, marromeno, né? Assim, nunca era de uma alta performance ou de um estilo assim que todo mundo fizesse uau, né? Sei. Deixa eu fazer um comentário, porque lá no começo você falou assim, poxa, eu gosto muito de me colocar assim em movimento, participar dos jogos, das atividades físicas, e aí você comentou isso e comentou de novo, olha como a nossa mente acaba, às vezes, nos traindo, né, vou dizer assim, porque você falou, olha, eu não sou de alta performance, mas eu acho que, olha como a grande estrutura, vamos dizer, social, coloca na nossa mente que se você não for de alta performance, nem vale jogar. Sim, e aí você está fora do jogo que você nem mesmo quis jogar porque eu não sou porque de alta, não mas era acho que a ideia jogo. Não era meu jogo. Então, e a ideia, exato, eu acho que a ideia não é você ser de alta performance, mas é entrar no jogo pela diversão do jogo, né? Ou do esporte, ou da arte, você fala assim, poxa, eu não sou de alta performance no desenho. Mas talvez na visão da época, Van Gogh não fosse de alta performance, né? Agora, então, acho que a gente pode, sim, concordo plenamente com você, né? E assim, quando você se percebe, você já passou por poucas e boas, né? Então, assim, quando jovem, eu percebi que, assim, nesse mais ou menos, então tinha épocas que, nossa senhora, né? A torcida não perdoa, que o teu time se perca, às vezes você é o único responsável, né? Sei lá, né? O técnico, os colegas, entendeu? Então você vive isso, e você só consegue dar valor quando você vai percebendo que você é capaz de enxergar e construir, então, um caminho que você não sofra tanto, mas que também você possa colher algo que não é daquele jeito que você imaginava, né? É de um outro jeito. Demorei para entender isso, né? Mas, assim, na medida do possível, eu percebi que se você se dedica um pouquinho a mais em alguma coisa, esse alguma coisa te destaca, né?
Então, quando eu fui dar aula de educação física, eu já tinha um vôlei vivenciado por uns bons anos. Aquilo, como professora, me trouxe um diferencial, né? Além das aulas, eu dava treinamentos de vôlei no nível escolar. E assim, até hoje eu reencontro ex-alunas e que assim é muito gostoso perceber que elas lembram dessa época, porque foi uma atividade extra, foi algo a mais, né? E que não chegou na alta, sei lá o que seria daquela época alta performance, mas houve uma convivência. Aí eu fui percebendo esse processo, né? Como é bom você ter algo para perceber o teu processo e o processo dessa escolha, né? Então, depois que eu me aposentei, eu pensei comigo mesma, eu tenho a necessidade de prosseguir trabalhando, porque eu não era mais funcionária pública, né? Me aposentei com poucas aulas, e aí, de repente, eu falei, não, eu vou continuar aprendendo alguma coisa, e fui para o psicodrama, né? Então, lá eu achava que podia, por trabalhar em grupos, eu peguei o curso de psicodrama socioeducacional, e aí eu conseguia poder enxergar algumas coisas nesse trabalho em grupo, né? E no psicodrama, depois a última vivência foi teatro espontâneo. Aí sim, o nosso encontro, décadas depois, né? Eu e você nos encontramos na Companhia Paideia com a Mauri Falsetti, né? Nos dando as dicas de como atuar, e que aquilo já estava em mim e assim, já estava mais familiarizada, né? E como é que você se familiariza com coisas novas? Como que você quer participar de um grupo que pode ser bom em alguma coisa e você nem sabe direito aquilo que vai acontecer, né? Então, assim fui. Na dança, eu não era dançarina, não tinha feito balé, mas eu tinha tido a dança como matéria na educação física. Falei, nossa, essa dança, a dança circular, que eu me propus aprender, é possível aprender e ensinar, né? Porque eu já estava com aquilo em mim, né? Ser professora, focalizadora, ou como chamassem, assim, era algo que eu sentia que estava natural em mim, né? E outra coisa que começou a acontecer é por ter feito psicodrama, fiz jogos cooperativos também, ali eu comecei a enxergar o que, na verdade, a gente chama de objeto intermediário, né? Como é que o corpo de uma pessoa em atuação está mostrando algo, né? Pela leitura corporal, pelo processo mesmo dessa convivência, né? Que os primeiros grupos eram semanais, então tinha essa coisa de estar percebendo as pessoas mediante a atuação na dança, né? E aí, assim, com os jogos cooperativos e com a Waldorf, eu cheguei da aula um tempinho, né? Percebi como tinham outras artes que conversavam dessa forma, mostravam as possibilidades de cada um viver o seu processo desde o aprendizado e até onde você gostaria de levar as artes que tem lá. Então, tem o desenho de formas, né? Tem a pintura em carvão, tem a pintura em aquarela, né? Pintura em giz, e fora isso, eles trabalham também com a argila, né? A argila, para mim, foi um período anterior, né? Antes de eu me aposentar, que eu fiz cerâmica, né? Na técnica japonesa, né? De forno de alta temperatura e tal. Então, eu ter vivenciado essas artes me mobilizou também a partir de começar a aprender a olhar os sinais, né? Alguém me falou, nossa, você pode ensinar as artes antroposóficas? Eu falei, nossa, eu não sou especialista em artes antroposóficas, ou seja, não sou terapeuta artística antroposófica, mas sim, eu posso passar o que eu aprendi a partir da minha própria experiência. E isso aconteceu na pandemia. Aí, sim, o que é querer e o que é vontade, né? Então, a minha vontade era de me colocar nesse aprendizado, só que na época mal tinham os cursos, né? Então o pessoal estava se adaptando. Aí eu fui pesquisar e esse querer entrou em mobilização.
até que eu falei, não, agora eu posso ensinar, né? Depois que eu treinei, então, assim, tem os 7 processos vitais mediante a antroposofia fala, que é bem interessante, porque é a lógica de como você aprende, como você entrega, né? Ou é quase como a concepção, né? Como você recebe e depois o ser humano vai se transformando de embrião né, de feto a embrião, ou melhor, tem todas as fases de desenvolvimento do bebê e que depois ele nasce, né? Então, essa reprodução, ela acontece também nos processos de aprendizagem artísticos e que você consegue perceber que você primeiro você aprende a técnica, aquela coisa bem racional, depois você vai percebendo, opa, aqui tem algo que eu não estou entendendo, mas é diferente. E nesse não estou entendendo é a transição para você se apropriar, falar, não, agora vai. E esse agora vai é que nem você pegar uma corredeira de cachoeira assim, você fala, nossa, agora vai, seja o que Deus quiser, né? Um pouco isso. Então, assim, no domínio da técnica, você vai se arriscando mais, né? E essa é a delícia da arte, sabe? Acho que ela é uma comunicação hoje que vai além para mim. Ela vai desse meu individual, eu me vejo perante o grupo, ou as obras, ou como as pessoas se colocam, e como isso se movimenta em mim, como ele atua em mim, mas essa relação é bem individual. Quando você passa, algo acontece, né, a partir da didática que você oferece, que isso vai se reproduzindo no outro. E aí você cria uma outra construção, né? Ali nasce algo que é da relação da sua relação com a arte que você está passando para aquele que quer aprender, né? E aí surge algo maravilhoso, que assim, é inexplicável. Eu acho que assim, tem a ver com uma transformação além, né? Porque quando eu falo do psicodrama, assim, é um objeto intermediário que vai ali entre a relação minha com o aluno ou minha com a obra, e que ali vai nascendo, então, várias percepções. Tem a minha com a arte, a arte do outro, né? E também tem a ver com essa apropriação, se for da outra pessoa, e a minha apropriação de que eu estou passando, estou aqui, à disposição, né? Ou seja, eu sou uma mera mensageira dessa informação, desse conhecimento, né? É uma beleza, assim, a gente poder perceber e sentir, né? E eu vejo você, que você é um poeta, né? Aqui está o Bob Beck, ou ele, pelo menos ele entrou. Bob Beck foi uma pessoa que eu fiz umas oficinas e workshop, um curso com ele, como fazer poesia, e assim, nossa, que delícia poder trabalhar com as palavras, com o papel, com a posição delas, né? E com alguma referência, até uma obra artística que possa te inspirar, seja ela visual ou por palavras. Ver os autores, como é que eles conseguiram brincar com essas palavras, que não é nem sei se era um brincar, mas é realmente a arte né, de escrever, né, que eu acho que é um pouco isso. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me veio na cabeça assim, como que fica, porque no começo você disse a vontade, né, e o querer é individual. E aí eu vi uma apresentação, eu lembro a gente foi no Falcões, né, não foi? Tinha algumas atividades ali, Sim. e eu vi um início ali, né, de pessoal fazendo uma dança circular. Como é que você coaduna, como é que entra o querer individual, sendo que você está num grupo que você tem que se expressar de tal forma ali artisticamente, que aquele grupo seja bonito, entre aspas, ou expressivo, né? Aí como que a vontade ou o querer, já que o assunto é vontade e querer, como é que essa vontade individual, ela some diante do grupo, ou ela ganha uma tonalidade diferente? É.
Tem aquilo que é eu comigo mesma, né, ou comigo mesmo, o eu com o outro e o eu com o todo, né? Na dança circular, começa sempre no eu comigo mesmo. Deixa eu ver se eu entendo o que está acontecendo aqui, que passo é esse, é para que lado, de que forma, né? Então, esse eu comigo mesmo tem um racional trabalhando para que você, no mínimo, memorize alguma coisa e o seu corpo consiga reproduzir aquilo que você está entendendo, né? Algumas artes, como a dança circular, que eu chamo de arte, né? Uma atividade artística, também é física e artística, ela permite que você possa fazer aquilo que você consegue também, né? De certo que essa medida, ela é meio tênue, porque se você né, fecha o círculo ou se solta no círculo, depende, né? Depende muito da dança, da música e do seu estado pessoal. Então, o eu comigo mesmo é uma constante, né? O eu com o outro, na primeira fase, eu entendo, eu como, né, como fui professora, educadora, dependendo da experiência motora e do bem-estar, tranquilidade da pessoa, você percebe que não é possível você cobrar que ela perceba o outro, né? Mas você pode chamar a atenção disso, né? De uma forma amorosa, se possível, né? Então, tudo isso vai se conversando no processo de aprendizagem de uma dança, né? O eu com tudo tem a ver com a música, tem a ver com se a roda foi em círculo, se a dança foi em círculo, se está no círculo, se os movimentos estão sendo feitos razoavelmente iguais ou no mesmo tempo, né? Na medida do possível de cada um, né? Porque ainda está nesse diálogo entre corpo e a própria pessoa. E os estudos agora estão cada vez mais avançados, né? O quanto a alteridade está sendo percebida, o quanto a questão da empatia com o outro está sendo praticada ou não, né? O quanto você se percebe ou não, né? E o quanto o outro percebe que você percebe ou não. Então, tem muitos diálogos aí, muitas formas de comunicação que no processo de uma dança é necessário se perceber. Aí o papel do focalizador é trazer esse interesse, porque o interesse de qualquer pessoa é variável também. Tem gente que, nossa, se você contar uma história da dança, a dança ganha um patamar diferenciado. Se você explicar direito as direções para aquela outra pessoa, é o que é mais importante. Então, cada um tem a sua própria compreensão, né? E quando é isso que eu falo, o eu comigo mesmo, enquanto eu sou focalizadora, mas também tem hora que eu estou dançando junto e ao mesmo tempo eu sou focalizadora, né? E as pessoas são participantes. Então, você cuidar desse todo, ainda ali está dependendo de algo que está sendo construído. A partir de né, um certo número de repetição variável para cada grupo, você começa a perceber que está tendo uma certa autonomia, né? Quando você não precisa mais explicar, quando você não precisa. Então, é o processo de aprendizagem, como eu te falei, né? Quando você se nutre dos estímulos, quando você já digeriu aquilo que não estava muito claro, quando você começa a reproduzir, aí sim, aí o todo está sendo quase que harmonizado, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Dá uma. Tem pessoas que estão aqui que entraram e elas nunca viram, e eu nunca comentei também sobre dança circular. Se você quiser dar uma. Achar que vale, dá uma contextualizada, o que é, como é, se quiser dar uma breve explicada. Eu diria assim, a gente estava falando na relação com as artes, né? A relação que eu tenho, né? Eu vou trazer um pouco isso com a dança circular, ela tem a ver com o meu histórico que vem do movimento, né? A música e a dança vieram de encontro a mim, e eu também estava mais propícia a isso, no momento que eu
já não queria trabalhar muito a questão do movimento tradicional, terapêutico ou educacional. Eu estava querendo avançar mais para um lado mais artístico. Então, eu encarei a dança circular como uma atividade física, sim, mas como um movimento mais artístico. E já existia, na época que eu comecei a aprender, já existia um movimento como movimento mesmo, de uma área da dança circular, que veio lá de Findhorn, da Escócia, né, e que foi cada vez mais impulsionada por pessoas que puderam ter acesso a partir de lá e também trouxeram, então tudo isso foi virando uma rede. Hoje é uma grande rede de focalizadores, no Brasil também, São Paulo também, que divulgam, não só divulgam, como trazem para si essa prática e também muita gente está se aperfeiçoando. A Heloína, que entrou aquela hora, ela está comigo num curso, né, e que, quem sabe, vire uma especialização em dança circular lá na Faculdade do Rio de Janeiro, e que a gente tem que fazer trabalho escrito, entregar no prazo, tudo aquilo, né, mas de uma forma muito boa, porque se você pesquisa, você vai, lógico, entendendo e gostando mais, né, o que é o seu querer. Se você não alimenta o seu querer, né, a dança circular fica uma repetição só de danças e que o sentido para cada um é variável. Então, quando eu percebi que na dança circular e através dela eu poderia desenvolver cada vez mais, né, reestudando, revendo o estudo do movimento na dança, o estudo da coreografia, o estudo dos coreógrafos e focalizadores, né, saber um pouco dessas biografias que levaram, né, a serem pioneiros e até cada vez mais reconhecidos, né? Isso tudo é inspirador à medida que você também atua nisso, né? Hoje eu não tenho grupo semanal, né? Quem sabe ano que vem, mas esse último semestre eu trabalhei um mês em cada lugar levando danças, assim, e dando graças pelas pessoas terem se lembrado de mim e me chamado, porque eu fui levar pelas PICs, né, as práticas integrativas complementares da saúde, né, num hospital para uma equipe multidisciplinar do SUS, então de várias regiões, foi muito assim, mobilizador, né, ter entregue essa apresentação. E aqui tem uma pergunta: como fugir da técnica e levar mais leveza através da dança? Então, algo que eu trouxe aqui e disse: se você aprende, repete, a preocupação da técnica passa a estar cada vez mais incorporada com mais leveza, a ponto de você conseguir trazer essa leveza no gestual. Talvez perceber mais coisas, mais partes do corpo que possam expressar um pouco mais daquilo que você aprendeu, né? Então, o quanto eu posso ainda, né? Quando a gente fala em limite, então, assim, quando eu olho o meu limite, eu falei, tem algo aqui que eu posso um pouquinho mais. A gente sempre pode um pouquinho mais, né? Se naquele caso lá, que foi um filme verídico, né? A pessoa conseguiu escrever um livro piscando o olho, imagina com quem dança, né? Então, tem muita coisa, a nível até celular, que a gente pode expressar, né? Verdade. E você acha que essa vontade de querer surge para você mais como um tema, vamos dizer, filosófico, no sentido de estudar, como você trouxe, né? Pedagogias, seja Waldorf, seja outras linhas, né? Ou mais no sentido muito prático. Não, eu tenho vontade e isso determina a minha vida. Isso é uma questão mais prática, né? Do dia a dia. Esse querer, ele tem que ser acordado, né? Eu diria que eu estou dormindo ainda. Todos nós estamos um pouco ainda adormecidos num querer que é o do que está fora de mim, né? E acho que você descobriu nas palavras e na poesia aquilo que está dentro de você. E você consegue colocar para fora. Quantas pessoas
pessoas, assim, na linha das palavras, né, nessa área da poesia, conseguem trazer essa expressão, né? Em proporção à população do Brasil, por exemplo. Quantas pessoas conseguem dançar e ter a oportunidade de dançar como eu busquei, né? Então, a gente vê que nós realmente somos a minoria, e o esforço de estar aqui falando com você sobre arte e de eu poder, não do querer oferecer, porque as pessoas precisam querer buscar algo, né? E esse buscar algo está além da dança, está além da poesia. Então, assim, o que é que ainda mexe com as pessoas que tem a ver com medo, com padrão, com comparação, né, com vergonha, que faz, e também com valor, né? Eu reencontrei uma antiga colega de trabalho e falou, não, cultura e arte está em segundo plano, sabe, se não tiver tudo bem, o que importa é o financeiro. Eu olhei para ela, naquele momento não era um momento de ficar discutindo e contestando coisas, porque é um longo caminho, né? Esse caminho é tão longo a ponto de ser como um alimento. Você necessita estar em contato com algo artístico. Se as pessoas, na sua grande maioria, não têm o contato artístico, contato, é sentir, seja na pele ou na pele interna, né? Caramba. E se essa pele interna não estiver desenvolvida, né, como que você vai enxergar o valor da arte? Né? Para si, em primeiro lugar, para si. Né? Se você não é só botar para fora, né? Botar para fora é como se fosse, eu vou botar para fora e alguém vai ver se está bonito ou se está feio. Não, o bonito e feio é primeiro para você. Por quê? Se você busca, e aí que eu achei muito legal, de estar encontrando as artes em que eu converso comigo mesma, percebendo a partir do meu corpo, a partir daquilo que eu faço, seja numa arte de carvão, seja num desenho de forma, no traço da linha ou da curva, aquilo que é da minha história, né? Se não foi para o lado que eu quis, é assim mesmo, porque a minha história conta isso também, que em determinados momentos eu não fui para o lado que eu quis. Então, quando você vai trazendo o trabalho artístico para si, ele vai se tornando importante a partir da sua própria história, que não é a minha só, né? É a nossa, é a história da humanidade. Então, tem um valor, assim, imenso, né? É que o difícil é as pessoas entenderem e quererem entender isso, porque tem algo que é cobrado com mais força, né? Acho que as pessoas são muito cobradas nesse ponto, né? Primeiro você tem que estar estável financeiramente para depois pensar se você pode fazer alguma coisa que você gosta. Né? Essa é uma fala muito comum. É o caminho padrão, né? E toda essa sua fala me fez lembrar, eu sei que não tem o contexto da arte, mas me fez lembrar uma historinha de Buda. Buda, né, já era relativamente famoso já na época, e Ananda era seu principal, vamos dizer, discípulo, né? Sempre acompanhando. E Ananda fala, mestre, por que as pessoas não buscam sabedoria? Né? Por que você tem que dar isso aí para as pessoas? Porque você tem tanta, né? Você precisa dar isso para as pessoas. Ele falou, faz o seguinte, vai na cidade aqui do lado, não sei se você conhece essa história. Conhece essa história? Aí Ananda falou sobre isso, falou que ele tinha que dar para todo mundo aquela imensa sabedoria que ele tinha. E aí Buda fala assim, tá bom, mas vai na cidade aqui do lado e pergunta o que mais aquelas pessoas querem na vida delas. E aí Ananda vai, né? Poxa, vou fazer uma missão para o meu mestre. E aí na cidade ele vai perguntando e as pessoas, eu queria ter um sofá melhor, uma casa maior, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. E a Ananda volta, né? A Ananda fala assim, mestre, voltei
e trouxe os resultados. Então, fala, o que as pessoas queriam? E ele vai falando todas essas coisas, né? Ele falou, alguma pediu sabedoria? Ou nenhuma. Como você quer que eu dê algo para alguém que, se essa pessoa não quer isso, né? Então, essa sua fala é um pouco essa história, né? Você, como que eu vou dar arte ou, sei lá, cultura, dança, ou não importa qual é a forma de expressão. As pessoas não querem isso, né? Então, acaba e aí parece que não tem valor, né? Porque você fala, poxa, mas está todo mundo não querendo as coisas que eu mais amo, né? E no seu caso, dança, movimento, né? Tudo isso que a gente está conversando, querer. E no meu caso, a poesia. Então, assim, eu tenho vários dilemas dentro de mim, e até a live surgiu um pouco por isso, né? Para tentar trazer esses assuntos, né? E eu sei o quanto é raro a gente conversar sobre isso, quanto é difícil, né? Então, eu quis trazer essa historinha porque acho que é isso, né? Você não adianta, você pode ter a dança mais magnífica do mundo, se ninguém quiser ver, ninguém quiser aquilo, né? Você pode ficar realizada por dentro, né? Você faz aquilo, mas as outras pessoas não veem ou não valorizam, não sei como é que é. Então, o que você faz com a arte que você adota, né, é o que escolhe, é o que vai refletindo nas ações que vão se desdobrando. Então, esse querer, ele é do futuro. Eu quero ganhar na loteria, eu quero, né, ter estabilidade, eu quero... Então, normalmente, o que acontece? Esse querer vai em busca de um conforto imaginário, né? Porque é representativo, assim. Quando você vê fotos, divulgações de pessoas, né? Esse Natal, por exemplo, 1000 fotos de pessoas que, ainda bem, se mostrando bem, cheio de coisas e tal, assim, que bom também. Mas se você se espelha, né, começa a olhar e achar que você quer ser igual aos outros, aí está de novo o dilema, né? Assim, nossa, que eu tenho então aqui que não acontece igual o outro, né? Ou que eu não tenho. Começa a ter e você vai querer ser bonito, vai querer, né, ser sábio, vai querer ser um monte de coisa que tem um caminho aí, né? Então, olhar para trás ajuda, né? A gente fala assim, como é importante fazer a retrospectiva, porque quando você faz essa retrospectiva, aí as minhas colegas aconselhadoras biográficas podem falar melhor sobre isso, da antroposofia. Assim, quando você olha para trás, você vai descobrindo as pérolas. O problema é não olhar para trás, e olhar só as pedras que te machucaram, né? Então, assim, existe sempre algo além. Quando eu olho daqui mesmo para você, tem algo além em você daquele André que eu conheci, que a gente atuou, fez cenas de teatro, que eu achei o máximo, para mim está vivo aquele momento. As danças naquele projeto lá do Falcão Peregrino, foi assim, né, muito interessante a gente buscar força e ajuda entre as pessoas, né? Então, tem algo além que precisa ser alimentado, né? Para que eu não desanime, senão realmente o que está fora vai ser sempre melhor e vai pesar, né? Quando a gente, aqui naquela pergunta, como fugir da técnica, né, para poder dar mais leveza através da dança, tem um caminhão de coisas, né? Que não é só o corpo, não é só o movimento, né? Então, quando você se vê, né? Eu nessa pandemia engordei pra caramba, já estava acima do peso e voltei a dançar. Falei, gente, eu não estou conseguindo aguentar meu corpo. Mesmo assim, a sensação do dançar foi muito boa, sabe? Então, por exemplo, em dezembro agora, eu fui para Brasília visitar meu filho, foi aniversário dele de 40 anos, fui dar um abraço nele, né? Aí ele falou, você não quer aproveitar, dar uma oficina, workshop lá onde eles trabalham, que tem uma feirinha, um templo budista, tal. Eu falei, tá, vamos embora.
né? Primeira divulgação, meia dúzia de pessoas, e eu escolhi esperar poder usar o tatame. Quem disse que meu pé andava direito naquele tatame para dançar? Nunca tinha dançado no tatame, né? Aí eu passei 2 dias cuidando do meu pé. Daí, depois, a gente conseguiu mais um fim de semana, e aí, então apareceram mais de 20 pessoas, graças ao quê? A essa mídia, né? E a gente colocou um flyer e tal, e apareceram as pessoas, algumas da dança circular mesmo, e a gente foi parar num salão, teto mais baixo, um calor, não tinha ventilação, mesmo assim aconteceu. Foi bom para mim. Mediante os relatos das pessoas, acredito que tenha sido bom. Eu acho que ninguém iria chegar só para fazer um cumprimento de educação assim para alguém que não conhece, né? Então, assim, essas experimentações, elas precisam ter uma certa coragem, porque você não sabe como vai ser, né? A coragem está na sua arte. Se eu juntar 3 palavras nesse espaço do papel, vai acontecer alguma coisa. Se eu fizer 3 frases, vai acontecer mais uma coisa. Se eu tirar algumas, vai acontecer outra coisa. É esse querer que traz a vontade a partir dessas percepções. Não, deixa eu avançar mais, deixa eu mexer um pouco mais. Não, agora eu lembrei de um tema. Agora, né? É assim também com todas as artes, né? Então, essa vontade de você poder, não digo manipular, mas é manipular a si mesmo, né? É poder trabalhar esse interno, externo, né? E perceber na forma, perceber no conteúdo. Então, quando você consegue ter esse jogo dentro, fora, fora, dentro, pronto. Né? Não que você vá ganhar rios de dinheiro. Você sobrevive. Sim, não acho que nem é a proposta. Tá deixa eu te fazendo um ruído, não tá? Acho que é o meu microfone, né? Tá fazendo ruído? Não, para mim tá normal, tá legal. Tá bom. Tem uma pessoa, Liara Peixoto Cruz, você conhece? Da dança circular, da música do círculo, tá uma querida... Pra entrar no vídeo, mas aí eu não sei se é para... Porque assim, eu marquei com você. Você quer que ela entre no vídeo? Não sei. Pode ser. Deixei a live aqui com você. Não sei. Vamos ver, vamos brincar um pouco com isso, ver o que acontece. Ela. Pode ser. Normal áudio, que bom, Fabi. Eu não sei se foi sem querer, que Pode ser. Foi sem querer. Pode ser também. Ela falou, boa noite. Foi sem querer o vídeo, Eliara? Ou não? Você quer entrar? Não sei. Quer entrar na live, falar com a gente, aparecer com vídeo? Vamos ver se ela responde. Bom, enquanto isso, ela vê se responde aqui. É muito desafiador, né? A gente, embora a nossa mente saiba... foi sem querer. Tá bom. Embora a nossa mente, eu racionalmente, eu sei que eu falo assim, poxa, você não precisa se comparar, né? Você tá numa estrada aí de poesia e, assim, eu sei que tem o seu valor, assim, e para mim tem um absurdo de valor, né? É imenso, né? Sim. Eu sei que o retorno financeiro não vem, assim, eu não estou me comparando, por exemplo, com o Van Gogh, né? Mas eu sempre lembro do exemplo dele, né? Ele não vendeu um quadro em vida, né? Aliás, acho que vendeu 1 ou 2 para o próprio irmão, porque o irmão quis ajudar. Então, eu te faço uma pergunta agora. Por que você pratica arte? Pelo dinheiro? Não é? Então, se a necessidade existe em você além, é esse além que está te nutrindo, senão a gente não estaria conversando aqui, né? Aí você vai lembrar da Eliara, ela estava no projeto lá junto com o Arthur, você e eu, lá na... a Eliara. E a Mônica Baumgarten, ela foi uma ex-aluna lá do Porto Seguro, seja bem-vinda. Nos meus velhos tempos em que eu fui professora de educação física. Então, perceber esses reencontros, para mim, assim, é muito nutritivo, sabe?
Quando eu falo de uma ex-aluna, eu estou falando de um tempo de mais de 30 anos atrás, né? Então eu falo, nossa, que legal, né? Assim, a gente poder ter, de alguma forma, trazido alguma pequena marca, e não foi a técnica, com certeza foi a arte de viver, entendeu? Assim, o quanto cada um conseguiu se jogar um pouco, literalmente, assim, você erra, às vezes, assim, enquanto professora, na época, eu lembro, nossa, cada coisa que eu fiz, assim, que eu fico pensando, meu Deus, né, assim, não sei como sobrevivi, mas, enfim, aquilo também, de alguma forma, me levou para esses novos caminhos, né, essa percepção que eu tenho, que hoje eu estou aqui graças a muitas pessoas e muitos movimentos que eu escolhi traçar. Não é 30 anos, na verdade, é um toque de coração, é um contato de Isso, corações que você tem. Exatamente. E ali não tem preço, então, mesmo que você tenha sido remunerada para dar as aulas, isso não tem dinheiro no universo que aquela energia trocada foi trocada e acabou. Então, isso a gente está falando do querer, que é do futuro, mas que lá no passado era um querer, falando, nossa, eu quero ser uma professora de educação física legal, né? E foi um caminho que eu tive que entra o pensar, quando a gente fala querer, sentir e pensar, né? Esse pensar foi avaliando assim, nossa, fui fazer aula de jazz, não sei aonde, dei aula em instituto de fisioterapia, em escolinha de natação, dei aula particular, dei treino de vôlei, nossa, eu dei tantas coisas, participei de tantas coisas que me trouxeram a reflexão que quando eu fui parar nessa escola, no Colégio Porto Seguro, eu tinha tudo à disposição para trabalhar, sabe? Desde atletismo, natação, ginástica olímpica, muitas eu tive que aprender, até reaprender para poder ensinar. E que, assim, eu fui percebendo que se você tem ingredientes, você faz aí a arte. Se você tem instrumentos, né, um pincel, uma tinta, ou, né, um cavalete, uma tela ou um papel, pronto, você tem tudo. Só que tem um caminho mesmo de autoobservação, de autopercepção, e é muito alto no começo. A arte tem essa conversa interna, individual, que emana, né, para o outro e para o coletivo. Nem sempre em vida, não é? Mas tudo bem, é um diálogo que você faz primeiro para você, né? Depois, se houver alguém com necessidade de perceber algo na arte do outro, então aí sim, né? A venda está feita. Que venda é essa? Tem a ver com a necessidade do outro, né? Seja pelo aprendizado da comunicação artística, seja pelo aprendizado até do comercial artístico, né? Tem tantas áreas hoje que interagem nesse mundo artístico, e que não é só o artístico, né? Artístico corporal, corporal artístico, enfim, tem muitas conversas aí, em que entram até outras áreas, a medicina, a nutrição, etc, etc. E aí vai, né? Aí o desdobramento vai longe. Então, a arte está em tudo, né? Quando você vai plantar uma semente, se você não tiver o cuidado e esse elemento artístico do cuidado, ela não nasce, né? Ela pode nascer, mas meio fora daquilo que você previa, né? Então, isso tem um pensar. O querer está conectado ao pensar. Isso aí só pode dizer que você sente se você estiver presente. Se eu dançar sem procurar sentir a música e a dança em mim, eu estou fora de mim, né? Agora, se eu estiver cada vez mais envolvida com essa minha entrega, que não é fácil, porque ela tem a ver com o que a gente está falando, com a repetição, com o tempo, com a persistência, com essa coragem para o risco, né? Eu estou me dedicando, mas eu não sei o que eu estou ganhando com isso, né? É um pouco esse diálogo que entra, mas que
O que que é isso? É um alimento para você. A arte acaba sendo um alimento. É uma questão é quase como uma exigência para mim, assim, né? Você fala alimento, é um pouco isso, né? Como, assim, não sei. É porque posso ficar sem, alguns dias sem fazer poesia e tal, né? E se você falar, eu posso ficar alguns dias sem alimento, tudo bem, até pode, né? Mas cedo ou tarde o bichinho volta, né? Fala assim, você está esquecendo de falar algumas coisas que precisam ser ditas, Sim. seja só para você, seja pelos outros, seja num texto maior, num texto menor, não Sim. importa. Isso mesmo, Eliara. A arte nos alimenta, nos movimenta para, né? Nos leva para outros lugares. Né? A música do círculo, por exemplo, que acho que você ouviu falar, não é, André? A música do círculo é algo que eu convivo há mais de 5 anos também. Né? Como fazer música com as pessoas que estão ali, com os sons que cada um podem oferecer. Tem gente que é cantor profissional, mas tem gente que não sabe nem o que vai acontecer e está lá. Então a gente aprende a acolher e criar esse preparo, esse aquecimento que vai ligando as pessoas que estão por lá e para que haja um fluxo, né, musical. Porém, o condutor ali é que nem o focalizador de dança, tem que estar olhando todo para poder acolher aquele som que vem que você nunca ouviu. Nem sempre é o som que você imagina que você possa encaixar na criação musical, né? Na verdade, é a pessoa que está lá. Então, quando você acolhe aquela pessoa, se ela estiver só marcando o ritmo, já está muito bom. Se é o que ela pode e é o que ela quer, tá bom. Entendeu? Então, assim, a inclusão é uma maravilha que foi cada vez mais falada, ensinada e está sendo ainda, né? Porque é muito difícil incluir e se sentir incluído. Existem algumas representações ou padrões mentais que nos impede que as coisas aconteçam de forma consciente, né? Então, por exemplo, uma coisa muito simples aqui, mudando da água para o vinho. Se eu falar para mim mesmo, eu vou dormir, quero dormir, será que eu durmo? Geralmente é o contrário. Geralmente é o Então, contrário. esse querer, Acordado, esse querer tem todo um contexto que, para ele acontecer, para que seja satisfeita a vontade, né? Você tem que estar aberto para isso, porque quando você relaxa, você dorme, né? Quando você se desliga e esquece disso, é que acontece muitas vezes. A gente fica planejando, querendo controlar, querendo fazer acontecer e tal, né? Realmente fica difícil, principalmente o dormir, né? Você Aqui, acha a Eliara difícil escreveu. também? A Eliara fez um comentário aqui. Né? Um olhar, um sentimento, uma emoção. É tudo isso, né? E acho que assim me veio na cabeça os gregos na antiguidade, eles chamavam qualquer construção, fazer qualquer coisa, seja fazer um texto, seja fazer uma cadeira, fazer uma mesa, era poiesis. Esse era o verbo utilizado, que gerou nossa palavra poesia. Né? Então, a poesia se fechou, eu não sei muito bem historicamente quando que essa ideia se fechou para textos em versos, né? Mas na antiguidade tinha um sentido muito mais amplo de por quê, né? Por que isso? Porque eles tinham uma visão, e tem um poeta do século XVIII que chama Rodelin, ele tem um verso que diz assim: o homem poeticamente habita, né?
E a gente habita essa terra poeticamente, seja fazendo coisas, criando coisas. Se você olhar ao seu redor, são várias coisas que vários homens e várias pessoas e várias mulheres também, estou falando homens no sentido neutro do negócio, né? Não é? Mas construíram, né? E a gente partilha dessa humanidade compartilhada, às vezes de pessoas invisíveis, né? Que nem a gente nem vê todos os dias, mas construíram coisas para a gente estar aqui hoje. Né? Esse celular não fui eu que fiz, né? Foi alguém, sei lá em que lugar do mundo. Sim. E isso é poieses, né, para os gregos antigos, né? É porque a gente vive num universo, né, o verso de uma unidade. Então a gente partilha, né, de ser uma poesia divina, né? A gente anda na Terra, o nosso pisar é poético, né, nesse sentido, é construtivo, é criado. E aí, se você constrói em ideias, ou se você constrói em danças, ou em gestos, ou em movimentos, não é isso que é o relevante, né? Mas é a criação. Se você vai cada vez mais se encontrando, por exemplo, quando eu era adolescente, fazia objetos, eu vendia na escola, assim, coisas pequenininhas, né? Aí, agora, mais para frente, tenho aprendido a feltragem, que é um trabalho de lã, de ovelha mesmo. Depois que você recebe ela já penteada, como uma manta, você faz também coisas, né? Nas manualidades, né? Então, você vai desde coisas gigantescas até coisas bem delicadas. Quando eu percebi que, assim, por trás disso tem toda uma história, né? De quem foi que cuidou dessa ovelha, quem foi que plantou a grama ou levou para aquele pasto que fosse adequado, como é que essa pessoa se cuidou para que viesse para mim, para que eu também, dentro da minha vontade, eu pudesse ter um diálogo com aquela ferramenta, com aquele material, com aquele instrumento. Vai além do objeto, né? Vai além da poesia. E esse é o viver, né? Como a gente fala agora, nessa última semana, né? O que eu quero para mim, né? Assim, não é só sossego e paz. Eu não quero só, eu acho muito sem graça ficar só sossegada e tendo paz. Paz, sim, para que a gente possa dialogar e se suportar. Porque o difícil é a gente se aguentar numa discussão, nas diferenças de valores, mas que você possa, sim, ter paz para você consigo mesmo aguentar, entendendo que você vai ultrapassar esse momento. Né? Para mim, esse é um sonho. E, na verdade, não é um sonho que está lá longe. Eu estou praticando aqui dentro de casa. Eu voltou a morar comigo, o desafio está sendo ainda, mas agora está muito melhor, 1000 vezes melhor do que uns 5 anos atrás. Então, assim, existe a racionalidade que você fala, nossa, eu preciso treinar isso, né? Como é que a gente treina? Quando você se coloca na berlinda, né? No começo você não quer. No começo eu não queria, sei lá, né? Como é que eu vou lidar com algo novo, apesar de ser minha filha, e que é muito desafiante, de novo. Né? Uma coisa é você cuidar do seu filho quando é criança, outra coisa é depois dos 30 anos, quando a pessoa já tem, né, uma afirmação dos próprios valores. Então, você treina um pouco essa relação, você começa a perceber as coisas que tem de bonito por trás disso. Não é só o que você ganha com isso, é que o outro também está ganhando. E o que está nascendo aqui? E o que o mundo está ganhando com isso? Porque aonde ela está indo agora, e aonde eu consigo ir ainda, daqui em diante, né? É algo que me fortaleceu. Então, assim, esse querer, ele é uma força, mas ele precisa, ao mesmo tempo, ser fortalecido, né? Fortalecido como? Em várias formas, que são muito reais. Com a palavra, tem a ver com o tom, tem a ver com o teu sentimento, tem a ver com o que você produz com isso, né? E é isso, né? Então é esse diálogo entre pensar, sentir e querer, né? E que a gente
possa realmente ter cada vez mais clareza disso, né? Quando a gente fala, eu tenho vontade de estar mais tempo acordada nessa vigília diurna, e muitas vezes eu me pego dormindo, né? Não estou prestando atenção, não estou conseguindo estar focada, não estou produtiva, sabe? Então, tenho várias referências em mim em que eu posso falar, nossa, eu passei hoje o dia dormindo sem estar na cama, né? É um pouco isso. Isso. Todos nós. Aliás, um dos treinamentos dos sufis, não sei se você conhece o povo sufi, os derviches girantes, né? Sim. São os mais famosos, mas tem várias linhas de sufismo, não é só os derviches girantes, né? Mas um dos maiores treinamentos dele é você ficar olhando o tic-tac do relógio, só isso. Sim. E como as pessoas se perdem só olhando o tic-tac do relógio. E ele fala, preste atenção, do 1 minuto só. Experimenta, tem uma meditação de 30 a 0. Você conta de 30 até chegar ao 0, você faz 3 vezes. Nossa, quantas vezes eu já me perdi, já olhando, mudando o ritmo, pensando em outra coisa, né? Isso que era uma proposta pequena. Na verdade mas é um tempo de exercício. E quando você pensa que você está se exercitando, ok, para quem já entendeu que precisa se exercitar, né? Não é só em movimento, mas em concentração. Então, ok, vamos fazer quantas vezes for necessário, né? E aí é isso, assim, vamos olhar esse passado, esse valor para o teu passado, ele é imenso, porque é ele que te trouxe conhecimento, ele te trouxe, mas você buscou, mas é o passado, né? E esse passado é importantíssimo, porque só assim, hoje, você é capaz de sentir nas suas palavras algo que só você sente, mas que você pode comunicar, tentar comunicar através da arte. Através da arte. Será que está caindo ou é impressão minha? Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, acho que está normal. Okay. Tá ouvindo? Estou ouvindo. A Eliara mandou um comentário aqui. Daqui a pouco, deixa eu ver, já são 20, eu não sei se você quer continuar mais um pouco, já quer ir... Eu acho que a gente podia ir fechando com calma, né? Se alguém tiver pergunta, tem gente que entrou agora, disponível. Isso, a Eliara mandou assim, eu não conhecia meu potencial para as artes, até que eu fui desafiada e incentivada. Experimentei e gostei. Então é isso, né? Às vezes vem um incentivo de fora, né? É como se... a gente não olhou de uma forma, às vezes nem é um incentivo direto, as pessoas, sei lá, fazem um comentário, ou você vê alguma coisa que te instiga e você fala, nossa, não tinha pensado, parado para ver e analisar, e você fica instigado por aquilo, né? E realmente, no meu caso não foi assim, mas eu sei que tiveram algumas pessoas na escola que depois comentaram, falaram, eu vi alguém que comentou sobre poesia, eu comecei a pesquisar, acabei gostando, o cara é engenheiro, nem tem a ver com, né? Nem tem a ver com literatura, com o mundo da arte. Olha que tem a ver, ele sabe direitinho as estruturas, e percebe, sente isso, né? Talvez ele tenha sentido isso de uma forma diferente, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, assim, o querer, ele não é consciente quando você coloca em ação. Por exemplo, se pensar, eu vou ficar em pé. Mas na hora que eu fico em pé, não existe uma consciência, certo? Porque assim, eu estou bem, né, décadas treinando o movimento, então tem alguns movimentos que eu faço de uma forma bem consciente, mas outros não. De fato, assim, você projeta algo que você quer realizar, uma vontade que você quer realizar,
Na hora que você vai, você não sabe o que vai acontecer exatamente, né? E isso tem a ver com esse elemento inconsciente, porque a relação, por exemplo, na antroposofia, que é feita a relação do querer, é o sistema metabólico motor. Então, você quer algo, você se coloca em movimento. Mas isso é metabólico, é intuitivo, né? O metabólico não é algo consciente, né? A gente não percebe a ação do estômago, para onde vai, todos aqueles, a não ser que você já esteja com uma gastrite, algo assim, né? Quando a vitalidade é do querer, hein? Quando a vitalidade já está mais ou menos, né? Então você sente que algumas coisas você não pode querer. Sim, você sente, você não tem a consciência total disso. É só no sentir que você percebe o que dá ou o que não dá. Né? E isso é no presente. Então, aquilo que eu estava falando, eu acho que eu consigo sim, vou pular esse muro. Quem disse que... né? Você tem na memória que aquele muro uma vez você pulou. Mas agora, se você tentar, é outra conversa. Então, assim, querer tem uma relação muito forte com esse plano inconsciente. Então, quando você fala, não sei nem porquê, sim, tá certo, a gente não sabe porquê. Muitas vezes a gente decidiu e foi, né? Tem a ver com algo que é muito intuitivo, mas nem sempre as coisas dão certo. É isso que a gente já sabe, né? Então, nessa relação temporal do futuro, quanto mais velho como eu estou ficando, né, eu já calculo mais aquilo que eu posso querer ou não. Né? Entendi. E assim... os últimos... vamos fazer assim, do que eu posso trazer na minha relação com as artes, daquilo que eu, né, a partir da minha vontade, da minha ação, fui buscar. Então, né, você vê, com as danças tem uma relação com o movimento, com a música tem uma relação com a voz, com as percussões corporais, com a percepção do meu corpo nesse nível mais sonoro. Né, rítmico também, né? O desenho de formas, que é outra matéria, todas elas eu ensino também, né? Então, o desenho de formas, ele trabalha com a reta e com a curva. A partir dali, a gente consegue enxergar no papel, né, o que está mais para o seu futuro, daquilo que é da sua história passada, daquilo como você está, e que a forma que você conseguiu fazer é o que é um pouco de si que está lá, é o seu eu que está lá. Aí, geralmente é feito com papel e carvão. Né? Eu uso a lousa também, né, para usar com giz. Na pintura, né, que eu hoje estou na linha do método da Liane Collot-D'Herbois, ela traz essa construção que foi da criação da vida, da terra, do ser humano, em cada cor, né? Um estudo da luz, escuridão e cor. E a feltragem, para mim, é muito terra, né? Tem a ver com os animais, tem a ver com essa coisa do tato muito forte, né? E da transformação do tato. E aí, feltragem é o quê? Feltragem é o trabalho com lã de ovelha, que eu comentei há pouco. Né? Então, hoje eu me sinto, eu diria assim, que ao meu alcance, nessa busca da completude, né? Então, meu corpo, minha voz, meu fazer, porém, com uma reflexão em cada uma delas, de como eu me vejo, né? E aí é essa oferta que eu levo para as pessoas também, assim, para quem quer ver, né? Se alguém quiser, é assim que vai acontecendo também, né? E é nessa relação. Nessa última semana, né, assim, eu acho que já falei um pouco, se eu pudesse fazer um pedido, seria esse pedido, né? Assim, isso para mim,
tá? De que eu pudesse desenvolver esse meu despertar e a minha comunicação, um plano que está entre as pessoas e um plano além das pessoas, porque ali eu vou ver em cada um ser além daquele que se apresenta na minha frente. Olha o Arthur aí, você conhece o Arthur? Estava com a Eliara. Eu, você, o Arthur e a Eliara. Legal. Então é isso, tá? Assim, para mim é o meu desejo que, na medida do possível, as pessoas possam ir percebendo o que cada um está buscando, né? E que nesse encontro de si mesmo, a partir, seja das artes ou da arte de viver, né? Eu acho que o viver já é uma arte, né? Oi, Arthur! Feliz Natal para você também. E assim espero que as pessoas possam, né, refletir um pouco para esse futuro. O que eu quero para mim, o que eu quero de mim, né? Para o ano que vem, por exemplo. Perfeito. E no caso é semana que vem. E assim, sempre numa medida que eu comecei a aprender a medir um pouco qual é o menor passo possível que eu possa dar, sabe? Aí eu fico um pouquinho mais calma e mais feliz pelos resultados, às vezes. Aquele velho ditado, né? A jornada começa com o primeiro passo, né? Desculpa, eu não ouvi. Não, fala aquele ditado, né, que diz que a jornada começa com o primeiro passo, né, com um passo, não é com 10 mil, né, você não vai pular a jornada toda em um segundo. Então, ficou baixinho. A sabedoria é caminhar. Agora melhorou. Oi? Agora melhorou, é que estava bem baixinho. Tá ruim? Tá dando para ouvir? Agora tá. Tem que falar, acho que perto do microfone. Sim, a sabedoria é caminhar, sim. Isso. E começa com o primeiro passo. Ele não fala começa com 10 mil passos, né? Então você não vai pular a jornada toda em 2 segundos. Né? E a gente talvez nesse modo imediatista queira fazer a jornada. A gente é acostumado aí com os miojo, com cup noodles da vida, né? A gente quer fazer em 2, 3 minutos tudo, né? Então, e a jornada hoje eu já passo mal com os miojos da vida. Eu adoro, mas não posso mais, né? Já entendi. Meu corpo está entendendo. Então, o corpo é uma esperança, né? Lembra que a gente estava falando sobre isso, né? O meu corpo pede pela arte, que não são só essas, pela arte do viver, para que ele possa realizar mais coisas, talvez artísticas, né? E essa é a grande esperança. Então, né, quando a gente fala do Natal como símbolo da esperança, então, olhar para mim mesmo, né, qual é a consciência que está nascendo em mim através de um insight e que eu possa me apegar a ele, né, ser fiel na medida do possível, né. Eu vou fechar então, Lília. Só para completar aqui, o Arthur perguntou qual seria o tema, né? A live foi sobre o querer ou a vontade humana, né? E aí a gente foi explorando temas correlatos ali, né? Coisas que foram aparecendo. E para finalizar, a sua fala me fez lembrar um poema lindíssimo do Rumi, né? Não sei se quem conhece, se você conhece o Rumi aí. É um poeta sufi também. E ele tem um poema que chama Hóspedes, né? Como é que é? Visita de casa de hóspedes, alguma coisa assim. E você falou uma coisa lindíssima, que é como que eu comunico esse além, né? Porque nossas palavras são um pouco do ar, um pouco não, né? Totalmente, né? Porque por mais que eu expresse sobre algo concreto, a ideia daquilo não é se eu falar, isso aqui é para descansar um copo, né? Tudo bem, existe a coisa concreta, mas a ideia dela, né? A palavra que determina isso, o conceito, né? A consciência que está por trás disso não é uma coisa concreta. E vem tudo do além. E aí o Rumi tem um poema lindíssimo, né? Que é Casa de Hóspedes. E ele fala assim: vai vir tristeza, vai vir alegria, vai vir pessoas mal
mal-humoradas, vai vir pessoas difíceis, pessoas fáceis, pessoas interessantes, inteligentes, outras nem tanto. Não importa, não importa. São todos enviados do além. Então, trate-os bem, porque eles representam esse envio de um outro lado, sei lá, né, de um além que a gente não sabe o que é. E isso foi muito lindo que você trouxe e acho que é isso, né? E aí, para fechar, uma mensagem final aí, Lira, que você queira dar para o pessoal, ou algum pedido, enfim, dê sua mensagem final e aí eu fecho. Aí eu vou aproveitar e falar o final de um verso que também eu acho bem bonito. É quando um espírito pediu que ele pudesse falar com o espírito humano. Eu sei falar com o espírito humano, mas peço-te dar-me aquela língua pela qual o coração do mundo fala ao coração do homem. Foi então o bondoso Espírito Celeste deu ao Espírito Terrestre a arte. Caramba. Sem brincadeira, arrepiou mesmo. Da hora, muito bom. Obrigado pela mensagem. Lindíssima. Obrigado por aceitar o convite, né? Eu fui assim meio como é que se diz assim, sem nenhuma. Falei, vou convidar, não sei se vai aceitar, não sei, mas foi super legal. Apareceu bastante gente aqui para ver a gente. Agradeço de coração, assim, foi mais para divulgar, para a gente bater um papo, né? E aí quem se interessar, né, pelas propostas que a Líria trouxe, falou sobre as danças, a arte, os movimentos, tem aí, né, no Instagram dela, entra em contato. Eu estou divulgando meu livro, né, o Shakionte, né, e quem se sentir interessado aí, enfim, entra em contato. Foi mais uma live aqui, obrigado pela participação de todos, da Líria principalmente, né, que aceitou o convite, e vamos continuar esse bate-papo em outros momentos aí. Obrigado por tudo. Viu? Tá, eu é que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.